Olá, ansiosos, ansiosas da produtividade. Estamos aqui hoje para mais uma entrevista, para mais uma conversa com Marcelo Peixoto, que eu vou apresentar já já. Mas o importante que eu quero falar para vocês é que essa conversa hoje faz parte de uma série de 3 entrevistas que eu vou fazer, que a gente vai tratar de ansiedade e atividade física. Então, ansiedade e atividade física para criança, para adulto e para idoso. E hoje eu estou aqui então com o Marcelo Peixoto, que ele é educador físico especializado em treinamento, principalmente para idosos, personal trainer também. Ele é personal do meu pai, inclusive, que tem 76 anos, ele que cuida do meu pai. Teve melhora ali significativa, ele já era um idoso ativo, e depois começou a fazer atividade física contigo, ele, cara, o bicho é outra pessoa. Rejuvenesceu, sem brincadeira, 10 anos ali brincando, eu estimo. Então, eu trouxe ele aqui para hoje a gente falar então de atividade física e ansiedade para idoso. A gente vai ter também uma outra que a gente vai falar com adulto e uma outra que a gente vai falar para criança. Então, bem interessante. A gente está aqui hoje contigo aqui, é um prazer ter você aqui. E fale aí, se apresente. Obrigado, Max. Bom, meu nome é Marcelo Peixoto, eu sou educador físico, sou pós-graduado em treinamento esportivo, já fui coordenador de algumas grandes academias aqui da cidade. Uma Baritec. Que eu não gosto de falar nome. Tem moral, tem moral. Que aí, a Honey, Baritec, é clube, então quer dizer, já morei um tempo em Salvador, tive uma academia em Salvador, e em Salvador a gente começou com esse projeto de trabalhar mais com o público da terceira idade. A gente tinha uma piscina e depois a gente colocou um centro de treinamento muscular, e aí a gente ali foi o início de todo o processo que a gente iniciou, né? Não, legal. A primeira pergunta é meio óbvia, assim. Qual que é a importância da atividade física para o idoso? Normalmente, o que acontece? O idoso, conforme ele vai envelhecendo, ele vai perdendo massa muscular. E além da perda da massa muscular, o que acontece também? Ele vai deteriorando outros processos, como visão, audição, a força muscular, que é muito importante. Isso é ligado ao equilíbrio. Então, isso prejudica no equilíbrio dele. Como a visão dele diminui, ele não consegue enxergar direito. E aí isso pode ocasionar o quê? Queda, que é o grande problema da terceira idade hoje. Queda, né? A maioria das quedas, elas vão desenvolvendo vários fatores que vão prejudicando a qualidade de vida daquele idoso. Então, um exemplo, o idoso ele caiu. Normalmente as pesquisas indicam que aquele idoso que caiu, ele, mais ou menos 1/3 deles vão a óbito. Por que eles vão a óbito? Porque quando eles vão para o hospital, normalmente eles pegam uma infecção. E essa infecção normalmente é uma infecção que respiratória. Então, uma pneumonia. Você deve ter visto agora há pouco tempo o falecimento do Pão de Açúcar, o Abílio Diniz. Que ele foi para o hospital, pegou uma pneumonia, e dessa pneumonia uma pessoa fisicamente ativa e tudo. Então, o que a gente tem que trabalhar? Não deixar que ele caia para que ele não vá para um hospital, né? E aí tem o risco de pegar uma infecção ali nesse hospital, né? Então, o que a gente vem a trabalhar com ele? Primeira coisa, a gente faz uma análise desses pontos. Então, a gente vê se a audição dele está boa, se a visão dele está boa, se a força muscular dele está boa ou não está boa. E aí a gente vai trabalhando tópico a tópico, né? Então, a gente vai desenvolvendo isso. Então, cuidado ali, vamos ver. E a gente faz um trabalho multidisciplinar, não só a gente. Então, a gente tem que ter um oftalmologista, a gente tem que ter um otorrino, a gente tem que ter um cardiologista, um ortopedista, porque também a limitação dele, normalmente o idoso ele vai ter uma artrose, algum problema de joelho. Isso limita na marcha dele. Essa marcha dele limitada pode levar a uma queda. Então, a gente tem que trabalhar em conjunto com esses outros profissionais da área de saúde. É interessante. Eu estava até comentando contigo aqui, fora da gente começar a gravar, que teve recentemente, estava na casa dos meus pais, e o Arthur, né, que é o meu filho mais novo, de 9 anos, estava brincando com meu pai. Então, meu pai pegou um negócio que ele queria, levantou assim, e o Arthur foi brincar de pegar. E eu notei que o meu pai estava muito mais estável, né? Tipo assim, então, anteriormente, se ele não tivesse começado contigo, por exemplo, tenho certeza nessa brincadeira que criança, quando vai tentar pegar, empurra, né? Empurra, sim, esbarra, sim, e tal, e levantando a mão também, você perde, muda o centro de gravidade, você perde um pouco de equilíbrio, né? Pra gente que é adulto, assim, saudável, pra gente não tem problema nenhum, uma criança ficar esbarrando a gente. Mas o idoso, 76 anos, que é a idade dele, já teria problema. Cara, ele brincou na boa com o Arthur. Então ficou lá e o Arthur esbarrando nele e eu notei ali. Que é o trabalho que a gente faz de propriocepção, que é exatamente isso. Você muda o centro de gravidade dele para o organismo se adaptar àquela mudança de centro de gravidade. Então isso a gente trabalha com superfícies instáveis e tudo. O objetivo não é deixar o idoso hipertrofiado, grande, não é performance.
é melhorar a qualidade de vida deste idoso, né? Para que ele possa brincar com o neto, para que ele possa... Eu tenho alunos que eles falam, pô, depois que a gente começou a treinar, para sentar no vaso é mais fácil para mim, que eu tinha dificuldade de sentar no vaso, levantar da cama, sair do carro. Então, tudo isso vai melhorando. E o nosso objetivo é esse, melhorar a qualidade de vida desse idoso, através de trabalhos de força muscular, porque normalmente nós somos compostos por 3 tipos de fibra. Fibra tipo 1, 2A e 2B. O decréscimo ocorre nesses 3 tipos de fibra, mas principalmente nas fibras 2A e 2B, que são fibras de contração rápida, explosivas. Então a gente tem que fazer esse trabalho com o idoso também de o quê? Desenvolver essa coisa da potência que ele vai perdendo também. Você viu, não sei se você acompanhou ultimamente a luta do Mike Tyson, sim, com um garoto mais novo lá, sim, e tudo. Você vê que o cérebro dele faz o comando, mas a musculatura não responde mais. Você vê que ele tinha a mente, mandava o impulso, só que o braço demorava para sair. E é natural, isso vai acontecer. A gente vai envelhecer, todos nós vamos envelhecer. Então o que nós temos que trabalhar é exatamente isso. A gente não vai... que as pessoas acham, não vou fazer atividade, não vou envelhecer, não vou morrer nunca, vou ficar bem pro resto da vida. Não é isso. Desde que o objetivo nasce, exato, você está num processo de envelhecimento. Né? No Oriente, eles costumam trabalhar muito isso. Né? O jovem ele já vai no geriatra desde pequeno, porque a vida é um processo de envelhecimento natural. E aí o objetivo é que você chegue lá ativo, né? Conseguindo fazer as coisas. Mas por incrível que pareça, eu estava lendo uma pesquisa de 1938 da Universidade de Harvard, foi feito por um psiquiatra, agora me falhou o nome dele, ainda está ativa essa pesquisa, é a pesquisa mais antiga sobre qualidade de vida do idoso. Legal. Do idoso não, perdão, do homem, do ser humano. Sim. Então ela começou em 1938, fazem parte 724 pessoas foram selecionadas naquele período, um grupo da Universidade de Harvard, que estuda em Harvard, e aí eles, quando começaram o processo, eles começaram a ver, não, tem alguma coisa, vai ficar meio... não vai ficar muito legal, vamos pegar outro grupo meio díspare desse. Então eles pegaram pessoas do subúrbio de Boston, que na época não tinham acesso a água encanada e tudo, para você ter as duas comparações. E até hoje você ainda deve ter 80 pessoas que ainda estão vivas desse pessoal que começou lá atrás. Que interessante. E aí o que aconteceu? Esse pessoal que começou lá atrás, hoje ele já começa. Quem iniciou a pesquisa já faleceu, tem uma outra pessoa que está fazendo a pesquisa. Essa pesquisa é a pesquisa mais longa que tem até hoje, que ainda está ativa. Os filhos dessas pessoas continuam fazendo parte da pesquisa, que é uma coisa a longo prazo que eles estão analisando. E por incrível que pareça, o que você acha que foi o que eles acharam que mais influencia no decréscimo da condição física, da condição mental desse idoso? Desse ser humano que foi acompanhado desde os 15 anos de idade. Isolamento. Solidão. É a solidão. Por incrível que pareça, quando eles compararam, a solidão ela tem o mesmo decréscimo na saúde como se você estivesse fumando, se você estivesse inativo e tudo. Então é muito, muito legal. E eles dividiram em 2 grupos, os felizes e os não felizes. E eles começaram a analisar vários pontos do porquê que aquilo acontecia e tudo. E a conclusão que eles chegaram é que bons relacionamentos fazem a diferença. É simples demais. Que a gente acha que é fácil, mas não é fácil. O que a gente sente lá muito é exatamente isso, o isolamento desses idosos que vão nos procurar. Então, a gente faz a atividade física com eles, ótimo, eles melhoram a propriocepção, melhoram o equilíbrio, melhoram tudo, mas tem uma parte que a gente tem que trabalhar muito, que não é a minha área, normalmente é feito com os psicólogos que auxiliam a gente, é exatamente essa parte da solidão. Por quê? Ele se sente muito sozinho conforme ele vai mudando, ele sai da atividade profissional e começa a se aposentar. Né? É o que a gente chama de inteligência fluida e inteligência cristalizada. Então vai tendo essa mudança ali. E ele vai se sentindo isolado. Isso. Por quê? Ele não consegue mais render como ele rendia antigamente. E aí ele começa a se cobrar e ele começa a se esforçar mais. Isso principalmente em atletas, que a gente vê muito. Atletas, normalmente, o pico do atleta é 30, dependendo dos esportes, são 30, 35 anos. Depois ele cai em decréscimo. E ele não consegue aceitar isso. E aí ele não consegue fazer esse trabalho de ir mudando a área, mudando aquela atividade que ele fazia. Ele quer aquela performance da juventude. Sim. E ele não vai ter isso, né? Não vai conseguir mais alcançar isso.
E os relacionamentos que, segundo essa pesquisa, colocam, não são relacionamentos simples. Você tem que ter relacionamentos que você se envolvam realmente com a outra pessoa, né? Normalmente o seu cônjuge, o seu companheiro, você tem que ser amigo do seu companheiro, isso é muito importante. Ele tem que ver em você que na idade mais para frente, ele vai ter alguém que vai ajudá-lo. Que possa contar. E o maior grau de solidão, por incrível que pareça, são dos parceiros, das pessoas que vivem com outras pessoas, mas essas pessoas são ausentes. Então isso é muito... Você se sente mais sozinho do que a pessoa que já mora sozinha. Né? Já mora sozinha. Cara, isso é interessante pra caramba, que quando você comentou, então, se o idoso ele não faz atividade física, imagina, então ele tem dificuldade para sentar. No vaso, no assento sanitário, por exemplo, ou tem uma dificuldade de se abaixar. Então ele vai e evita, por exemplo, encontrar com a família e com os amigos. Entendeu? Porque, pô, eu vou ter que ir no banheiro, e se eu for no banheiro, eu vou ter que... Por exemplo, meu pai teve um encontro da turma dele lá, aí ele estava comentando que um dos amigos dele está com dificuldade de levantar. Então, se ele senta, ele precisa de ajuda para levantar. Então, teve dia que eles foram para um resort, acho que no Nordeste e tal, então teve dia que esse amigo dele não foi. Aí ele foi lá, tipo, chamar o amigo dele, né? Aí, então, por que você não foi? Ele falou, não, Vanks. Falou meu pai, que tem o mesmo nome que eu, né? Eu que tenho o mesmo nome dele. Aí falou, não, eu não fui porque eu tô com... Toda hora eu tenho que pedir alguém para me ajudar a levantar. Entendeu? Então, aí ele se isola. Isso que eu queria ir para esse ponto aí, que você acabou trazendo. Então, se a pessoa ela tem algum problema, mobilidade, então você vai encontrar com os netos, ele não consegue se abaixar. Ou então, toda hora que o neto esbarra nele ou a neta, ele cai. Alguma coisa. Né? Então, ele tem dificuldade de, eventualmente, tem muita vontade no banheiro também, que acontece. Bastante. Entendeu? Então, assim, cada dificuldade que é criada, aí ele, às vezes, para não ter aquela dificuldade, ele se afasta. Até como Epiteto falava, né? Sim. Que a felicidade é se afastar da dor. Ele falava isso. Sim. Entendeu? Ele falava que o caminho para a felicidade é você não ter dor nem perturbação, que ele falava, né? Então, assim, é um raciocínio lógico natural. Então, a gente, para evitar essa dor ou essa perturbação, você começa a se isolar. Aí o idoso se isola, aí começa a estar em depressão, ansiedade, depressão. O que a gente começou a ver lá, e depois, quando eu comecei a ler a pesquisa, começou a fazer o link, exatamente isso. Por quê? O problema de falta de audição leva ao quê? Ao isolamento, porque ele não escuta mais. E ele não quer botar um aparelho de surdez. Eu tenho alunos que são assim, ele tem vergonha de botar um aparelho de surdez. Aí o que ele faz? Ele vai para as reuniões, ele olha para você, ele consegue ler o seu lábio, ótimo. Mas você está de costas, ele não consegue. E aquilo começa a incomodar ele. E aí o que ele faz? Ele começa a se isolar. Ele não vai para... E você vê isso no dia a dia nosso. Nos nossos familiares idosos, você vê isso. A gente está conversando, não sei o que tal. Como ele não escuta, e normalmente isso é muito chato. E sacaneio ainda por cima. É isso que eu ia falar. Você não está escutando. Ele sofre um bullying. Exato. Mas imagina isso na cabeça dele. Ele vai para uma reunião, ele quer participar, ele quer fazer parte, só que ele não consegue fazer parte porque ele não está escutando. E aí os filhos ou as pessoas que teoricamente deveriam mais amá-lo, sacaneiam. Não, que amam, né? Pode falar isso aqui. Brincam com ele, né? Brincam com ele e tal. E aí ele vai se isolando cada vez mais, e aí chega um ponto que vem todos esses problemas, né? Então a gente tem que começar a trabalhar. E as amizades, porque dependendo da fase da vida, a gente tem vários tipos de amizades. A gente tem aquelas amizades que, como a gente vai falar, que geram... São 3 tipos de amizade, né? Você tem aquela amizade que você tem a amizade porque aquela amizade, você consegue ter alguma coisa daquela amizade. Você tem a amizade dos grupos sociais, tipo, você joga no... Você é flamenguista, então você vai sair com o pessoal que você gosta, então é aquela amizade que aquele pessoal te dá prazer, por afinidade, e você tem a amizade verdadeira, que é aquela amizade que eu me preocupo com você verdadeiramente. Platão que definiu esses níveis de amizade. Exatamente, são 3 tipos de amizade. Platão, tá lendo a Grécia Antiga, né? Então, o que acontece? Esses 3 tipos de amizade, eles são colocados de acordo com a nossa faixa, com a nossa fase de vida, né? Que você vai dividindo a fase de vida, então naquela fase que você está trabalhando, que você está produzindo muito e tal, normalmente você tende, não está errado você não ter um amigo aqui, você tem que ter os 3 tipos de amizade, só que eles vão mudando conforme a idade vai chegando, você vai tendo mais amigos verdadeiros, aqueles amigos que você realmente se preocupa. Que sobraram, né? Que sobraram. São os verdadeiros. E uma coisa que a gente não faz, né? Que você vai falar com um idoso, normalmente eu falo com o idoso, por que você não procura outros amigos? Tudo? Ele fala, não, eu tenho intenção sim de procurar tal.
Não basta a intenção, você tem que ter ação. Você tem que ir fazer aquilo acontecer. Então, um dos nossos objetivos lá é isso. Estimular isso nele, entendeu? Não, chama lá o cara assim, pega aqui o telefone, pega aqui, toma aqui o telefone, liga pro cara, não sei o que tal. Porque você tem que ter ação, porque senão você deixa ele ficar lucubrando, ele fica, não, eu tenho que fazer. Ele tem intenção, eu vou. Tem que ter uma troca também, né? Porque, por exemplo, o idoso ele pode até ter convívio com a família, com os filhos, com os netos e tal. Só que ele interagir com alguém que está na fase dele, aí os dois vão trocar. Pô, tô com dor aqui, não sei quem morreu. Tipo assim, aí começa a ir trocando ideia, rola uma empatia diferente, né? Agora não, já tem mais uns 5, 6 anos mais ou menos, tem uns grupos que estão ocorrendo nos Estados Unidos, na Austrália, na Finlândia e tal, que eles desenvolvem a amizade entre esses grupos que não se conhecem. É como se fosse a mesma coisa que acontece com a criança. Né? A pedagogia, quando você vai desenvolver a criança para que ela interaja com outras crianças que ela não conhece, você faz o quê? Você coloca... Isso aí provavelmente o Carlinhos vai falar sobre isso, porque o Carlinhos fala muito melhor sobre isso, que ele é muito mais capacitado. Mas o que acontece? Você coloca as crianças... Quando a gente abordar, gente, que a gente vai ter o outro que vai falar de atividade física para criança. Para criança ele vai falar nisso. Porque para você interagir as crianças, o que você faz? As crianças que não se conhecem. Você coloca brinquedos e deixa elas brincando sozinhas. Elas brincando sozinhas, chega uma hora que uma olha para a outra, não sei o que, deixa eu ver isso aqui e tal. E aí começa a interagir. E aí eles começaram a fazer esses centros, agora eu esqueci o nome desses centros que acontecem lá, que é exatamente para levar essa interação para as pessoas mais velhas. Então são como se fossem oficinas, que eles colocam vários tipos de ferramentas, e as crianças, os adultos começam ali a interagir e tal, cada um fazendo a sua coisa, de repente fala, pô, Vanks, isso aqui, peraí, deixa eu te ajudar aqui e tal. E aí desenvolve essa amizade entre eles, entendeu? Que é muito legal. Outra coisa que a gente vê muito lá também é essa coisa do o idoso acha que é obrigação do filho dele ser o melhor amigo dele. E isso também leva à depressão dele. Coisa Por quê? Não é, entendeu? Ele acha que é, mas não é, porque a semana passada eu tive várias conversas com uns 2, 3 idosos que estavam passando por esse problema. Ele acha assim, não... Pô, eu trabalhei, eu cuidei do meu filho, não sei o que, tal, e chega agora, meu filho não me liga, meu filho não sei o que, tal. E é natural, você criou a sua família. Nossa, coitada, né? Que sofrimento, cara. Pô, mas é foda, é foda. Quando você escuta deles, é muito difícil. Sim. Mas por quê? Doído, né? Porque é um conjunto de ações. Então, como ele não tem... Não é que você não vai ser amigo do seu filho, não é isso. Mas a expectativa que ele tem... A expectativa que é gerada. Que aí você põe isso, aí você fala, não, porra, mas ele tem obrigação. Não, ele não tem obrigação. Você criou a sua família agora, você tem a sua família. É diferente, você não tem mais aquele tempo que você tinha, né? E aí eles vivem naquela coisa do passado. Né? Não, antigamente, não sei o que. Mas não é mais assim. E o grande problema é esse. Então você junta esse idoso que acha que isso é o normal. Ele não tem um núcleo de amigos que ele possa conversar, que ele possa se abrir, que ele possa fazer amizade, que ele possa sair. E o outro ponto... ele tem a ausência do companheiro dele dentro de casa. Então, quer dizer, são 3 fatores que é uma bomba. Isso vai explodir, mais cedo ou mais tarde isso vai explodir. Então, às vezes, o que acontece? A gente senta com o nosso idoso, antes de fazer atividade, a gente fica, às vezes, 15, 20 minutos conversando com ele para que ele possa desabafar, para que aí sim ele possa se sentir bem para poder fazer atividade física. Entendeu? Então, quer dizer, e esse detalhe é muito importante. Porque você não é uma máquina, né, cara? Você não chega lá e vou malhar, pronto, acabou, agora vou embora, não sei o quê. Não. É um conjunto de ações que a gente tem que monitorar o tempo inteiro para que isso aconteça de uma forma legal. Não, se faltar um ponto aqui ou faltar um ponto aqui, o trabalho não vai ficar legal, entendeu? E isso é muito importante. Essa coisa do isolamento dele se sentir sozinho com o cônjuge dele, isso é muito... Cara, a gente vê isso demais. Aí, já em contrapartida, eu tenho alunos que são super felizes. Eu tenho um de 80 e outro de 90 e pouco. Cara, você vai conversar com eles, mas o que eles têm? Primeiro, um relacionamento que bate com a pesquisa. Eles têm um relacionamento matrimonial ou um companheiro e tal, que eles saem, eles fazem a coisa junto. É o amigo deles, sim. Conversam, entendeu? Né? Tipo, fazem coisa junto. Fazem coisa junto. É aquele relacionamento, o amor amigo. Né? Porque a gente, quando é mais novo, é o amor romântico, né? Que você tem a sexualidade muito aflorada e tudo tal. Conforme você vai ficando mais velho, não que você não tenha outra parte, você tem que ter outra parte, mas a parte do amor amigo é muito importante, porque ele se sente ali amparado por aquela pessoa. Mas o que a pesquisa mostra, que também eu vejo na prática, é o seguinte, ele tem o companheiro dele, que é o amor amigo, mas ele tem um outro grupo dele, que são amigos que não tem a ver nem com a esposa dele, que ele vai e sai todo domingo, esse aluno especificamente, todo domingo, eles vão jogar pôquer.
na casa de um, cada domingo é na casa de um. E ali eles falam coisa deles, eles brincam, eles põem as coisas, sabe? Sim. E a outra parte, ele continua trabalhando? Continua, mas não trabalhando como ele trabalhava antes. Ele não quer mais performance. O objetivo dele agora é o quê? Transmitir o conhecimento, que é aquela segunda fase que a gente fala, né? Da inteligência cristalizada. Então ele já cristalizou. Então ali é o que? Ele tem que passar agora aquilo. E aí ele se sente útil. Por quê? Ele tem a esposa dele ou a companheira dele que está ali, ele é amigo da companheira dele, ele tem o círculo de amigos fiéis dele, que é aquela amizade que a gente falou, né? A amizade verdadeira, segundo Platão. Segundo Platão, aquela amizade verdadeira. E ele continua produzindo também, mas produzindo no ritmo dele. Ele não está ali, eu tenho que performar. Entrar horas, sair 18 horas. Não, entendeu? Então, esse foi o grande diferencial que eu vi que bate realmente. O outro também é igualzinho. Já em contrapartida, eu tenho um outro aluno que aquela coisa do psicológico como influencia. Então, ele tomava vários remédios para pressão, para diabetes, para não sei o que, tal. Começou a melhorar. Os remédios começaram a diminuir, óbvio que com a assistência do médico deles. Vamos diminuir isso, vamos diminuir aquilo. Normalmente, a cada 3 meses faz os exames para controlar e tal. E foi diminuindo. Cara, eu fiquei impressionado. A pressão, tomava remédio para hipertensão, não sei o que. Pressão sem remédio, 100 por 80, 100 por 70. Ótimo, cara. Eu falei, pô, o negócio realmente que a maioria funciona. Óbvio que tem doença que é física mesmo, Exato. Mas tem muita doença que, se não é causada, contribui muito à cabeça, né? É isso que eu estava falando. Quando a pessoa começa a fazer atividade física, querendo ou não, é um negócio que eu já falei outras vezes, que quando você está fazendo atividade física, você está ali pegando um peso, cara, você, no mínimo, você vai contar. Sim. Vai ficar ali, 1, 2, e nessa hora você vai focar só naquilo. Só naquilo. Entendeu? Então você está pegando um pesão lá, e dependendo, o peso para mim é pesado, para você é leve, por exemplo. Então cada um no seu peso ali, né? Então tô ali, 1, 2, então tô pensando, sei lá, em pagar boleto. Não deixa de ser uma meditação. Exato, você tá focando, é isso né? que eu tô falando, é o mindfulness. É o mindfulness, ele está focando no presente ali, ele esquece as outras coisas e foca no ele dá uma... A pressão dela estava normal, estava tudo bem, tal. O relacionamento que ela tem não é um relacionamento companheiro. Ela vive a vida dela e o companheiro, a companheira vive a vida dele e tal. E aí o que aconteceu? Só moram juntos. E aí, de repente, surgiu uma situação onde o companheiro não comunicou a ela, tomou uma decisão sem comunicá-la. Bicho, naquela semana, porque eu vou aferindo a pressão todos os dias, pressão, temperatura, oximetria, tudo. Começou a ter um pico de pressão. E eu, pô, você tá bem? Você dormiu bem? Você não sei o quê? Não, sim, que normalmente a gente faz uma anamnese antes, né? Sim. Todo dia. Dormiu bem e tal, por quê? O meu tipo de treinamento não é engessado. Eu sento com você, eu tenho lá o macro que eu tenho que desenvolver naquela semana. Eu sento com você, de acordo com o seu feedback. Às vezes eu tenho uma programação na minha cabeça. Não, hoje a gente vai fazer isso. Você sentou e falou, pô, dormi mal, cara. Não tô legal. Cara, automaticamente muda tudo. É porque, só fazer uma... Porque, tipo, eu que... um adulto jovem, que já não é mais o meu caso, já tô mais um adulto jovem na plena idade, assim. Se o cara dorme mal ou tem algum problema, o corpo compensa melhor, né? Sim. Então, à medida que ele vai ficando mais velho, se o camarada dorme mal, um idoso, cara, ele sente muito mais, né? Sente muito mais. Entendeu? Que eu tava conversando até com uma amiga minha, que ela é novinha, ela tem uns 31 anos. Ela tava comentando que tá malhando direto, tá, treinando bastante. Ela falou, nossa, mas quando eu tô menstruada, é uma semana que eu, assim, quase não vou pra academia. Eu vou por disciplina, ela falou, mas a minha performance cai muito. Fiquei mais... mulher especificamente não menstrua mais, mas tem, assim, então dorme mal, aí então a performance deve cair pra caramba, né, na academia, ou então ficar triste com uma coisa, sei lá. Por isso que a gente tem que perguntar antes, por isso que esse tipo de trabalho, ele tem que ser mais personalizado, ele não pode ser uma linha de montagem, entendeu? Chegou aqui, vem cá, faz o exercício, pronto, acabou, tal. É melhor do que nada, óbvio, né? Sim. Mas assim, você tem que sentar e entender. E aquela semana toda, impressionante, a pressão dela ficou alterada, que ela teve que voltar a tomar o medicamento. Sim. E aí a gente teve que fazer uma conexão com o psicólogo para falar, cara, ó, tá acontecendo alguma coisa, senta, bate um papo e tal, e aí agora voltou ao normal, tudo direitinho. Para você ver a influência que o meio exerce na pessoa, né? Cara, agora, um fato, não sei se estava na pesquisa ou não, mas um negócio que eu observo, que o seu pai, ele tem 93 anos. 93. E um negócio que eu acho que é impressionante nele, por exemplo, que eu já observei, ou em outros idosos, assim, que estão bem, cara, é que eles têm objetivo na vida. Então eu fico impressionado com o seu pai chega assim, não, ano que vem eu vou fazer uma festa. Eu fico, putz,
Tipo assim, às vezes eu, assim, que sou muito mais novo que ele, que dá pra falar isso, né? Muito mais novo que ele. Né? Eu falo, cara, eu não tenho essa, não fico pensando assim, ele não, ele projeta, e pô, com 93 anos, assim, sendo objetivo, né? Cara, a gente não sabe se ele vai estar vivo daqui a um mês. Sim. Né? Ele pode cair, ou pode ser qualquer outra coisa, 93 Mas você anos. vê que se você pega e encaixa na pesquisa, exatamente é ele. Por quê? Ele tem uma relação ótima com a minha mãe. Aquela coisa, eles brincam o tempo todo um com o outro, um sacaneia o outro, você não sei o que tá ficando velha, você não sei o que, tá. Aí, esse ano novo passei com eles. Aí você chega lá na casa dele, aí eles, não, aqui nesse andar agora só tem a gente e uns velhos aí do lado direito. Então, quer dizer, eles brincam, e aí ele vai, dá susto nela, aí ela grita, não sei o que. É essa relação da amizade verdadeira. Isso é muito legal. Outro ponto, meu pai, todo domingo, ele tem, não sei se você sabia disso, ele tem uma lista de amigos, óbvio que alguns já foram embora, ele liga para todos os amigos dele. Percorrer a lista. Percorrer ele todo domingo. Eu sou um dos que está lá na lista, que ele me liga também. Então, pô, e não é para ficar batendo papo, não. Oi, tá tudo bem? Como é que estão as coisas? Não sei o quê. Ele o tempo todo fazendo isso. Outro ponto que ele tem esses amigos. Então, quer dizer, primeiro, relacionamento saudável com o seu companheiro. Segundo, ele tem um círculo de amigos que ele bate papo, que ele conversa, que ele se abre. Não precisa ser muitos, não. Além da sua... Se você tiver uma esposa amiga ou um cônjuge amigo e você tiver mais 2, 3 amigos, o que a pesquisa demonstra é isso. Mais 2, 3 amigos verdadeiros já é suficiente. E aí ele faz isso, bate papo, lê muito, ele lê assim... Ele chegou, quando ele ficou aqui em casa, em um mês, ele lê uns 4 livros diferentes. Então, quer dizer, ele senta lá, lê. Isso eu tenho inveja. Meu pai, ano passado, eu perguntei para ele, ele leu 35 livros. Pô, isso faz parte. A cabeça, você está mexendo na cabeça. Que é aquela coisa da inteligência cristalizada lá do outro ponto. O cara vai mudando, entendeu? Ele vai se adaptando. E ele tem metas a curto prazo. Porque, como você falou, não tem como ele ter uma meta para daqui a... Podia ter, mas tipo assim, daqui a 10 anos eu vou ter uma meta. Não, mas a meta dele é o que ele fala. Não, ano que vem, se eu estiver vivo, eu quero fazer isso. E uma outra coisa na cabeça dele isso é um exemplo para mim. Ele não pensa de forma negativa em forma alguma. Tudo para ele tá bem, tudo para ele vai dar certo, tudo para ele tá legal. Que a gente viu isso também na pesquisa, de você, quando você chegar no seu momento final, você olhar para trás e falar, cara, eu não deixei nenhuma aresta lá para ser resolvida. Resolvi tudo, entendeu? Então isso coloca muito na pesquisa também, do idoso ir e fechar todos os pontos que ele teve abertos lá negativos. Não, briguei com fulano, briguei com ciclano, tal. Você não precisa conviver com o cara que você brigou, discutiu e tal, mas você chegar e falar, cara, pô, te perdoo, valeu, aquela época era uma, tal. Acabou. Que você fecha isso. Que normalmente o idoso que não faz isso, aquele idoso amargurado, ele traz isso com ele o tempo inteiro. Então ele vai envelhecendo, mas o cara lá, não sei o que, aquele ali, não sei o que, Pô, isso para ele faz mais mal para ele, né? Ele está com um fardo, carregando um fardo, né? Eu acho que eu li um livro há muito tempo atrás, daquele médico que até aparece no Fantástico, como é que é? Drauzio Varela. Acho que eu li um livro, acho que era ele o autor, mas faz muito tempo que eu li um livro que era... que ele escreveu, que era um depoimento, o que as pessoas falam quando estão no leito de morte. No leito de morte, né? E o que ele falou ali nesse livro era que as pessoas, elas se arrependiam de não ter feito alguma coisa, né? Entendeu? Assim, e as pessoas que estavam bem ali no leito de morte, falaram, cara, é o que você comentou, pô, eu, tipo assim, fiz tudo que tinha que fazer, não tenho nada amarrado, nenhum problema e tal, tipo assim, realmente eu posso ir. É que na nossa filosofia ocidental, o medo da morte é uma coisa que gera realmente uma ansiedade muito grande, né? Você fica, pô, vamos... Na sociedade oriental, eles não veem mais ou menos assim, né? Eles dividem lá, os hindus, eu estava lendo sobre eles, achei super interessante, eles dividem a vida em quatro fases, né? Então, 0 a 25, 25 a 50, 50 a 75, 75 para cima, e em cada fase daquela, eu tentei fazer uma analogia para o Ocidente, né? E aí, mais ou menos isso, aquela fase onde você está estudando, você está produzindo, não sei o quê, depois a fase que você está aprendendo, né, que você está adquirindo a inteligência fluida, você está ali, tal, depois você vai aplicando isso, né, chega nos 50, 50 e pouco, aí você vai desacelerando, e uma coisa que a pesquisa demonstrou muito, é a parte da espiritualidade. Não é religião, a espiritualidade. Sim. Isso é muito importante nesses idosos, né? Então, eu vejo isso, eu tenho... Com a minha sogra mesmo. A minha sogra, ela está com 75, meu sogro tinha 76, faleceu. Aí ela mora numa casa enorme, aí você fala assim para ela, você não tem medo de ficar aqui sozinha, não? Não, eu me sinto super segura, tá? Mas ela é uma pessoa altamente religiosa e ela tem tudo. Tipo assim, ela tem a espiritualidade muito aflorada e ela tem um círculo de amigos que a gente tem que ligar para ela e falar,
Minha sogra, para um pouco, pô. Porra, porque ela pega, cara, ela vai para hidroginástica, ela vai para musculação, ela faz pilates, ela faz bolo, ela vai para o negócio da igreja, então ela é muito Super ativa, ativa, cara, o tempo inteiro, e a cabeça dela é ótima. E essa coisa como é que chama? Ela tem uma paz dentro dela, tipo assim, ela tá aqui, o rapaz está limpando ali, ela chega e fala, ô, meu filho, Deus te abençoe, tá? Não sei o que, ela nem conhece a pessoa. Tal, ela vai no restaurante, ela chega para todo mundo no restaurante que atendeu ela, meu filho, Deus te abençoe, não sei o que. E você vê que é verdadeiro, não é uma coisa que... E é uma pessoa assim, que você olha para ela e fala, caramba, cara, sabe, super ativa, super feliz, isso que é a grande importância, né, que eu acho, no final da nossa vida, né? Eu quero fazer uma série de espiritualidade e ansiedade. Eu quero trazer, tipo, pastor, Cara, isso é muito padre e tal, que é um assunto que é pouco abordado, né? E eu acho Mas que eu acho muito importante, principalmente quando a gente vai envelhecendo, né? Essa base, você tem que ter uma base, eu acho que tem que ter uma base. Deixa eu te perguntar outra coisa. Então, se tiver um idoso assistindo a gente, o que ele poderia... algum exercício, algum teste que ele poderia fazer para ele falar, cara, realmente eu tenho que desenvolver, talvez algum de equilíbrio, não sei, algum de equilíbrio, cara, o teste mais assim. importante hoje é o senta-levanta. Né? Então você senta com um ângulo de 90 graus ali e ele tem que levantar. Você fica na frente dele, obviamente, para você ver como está a capacidade dele naquele momento. Você vai dar a mão para ele e você vai ver como está, que aí você consegue ver equilíbrio, propriocepção, força de membro inferior, né, força da musculatura do core. Então, quer dizer, você observa tudo isso. Só nesse... Tipo assim, não tem nada para fazer. Não tenho tempo, não tenho nada. Eu tenho 10 segundos para fazer. Faz um senta-levanta, que é a coisa melhor que você faz. Você põe o seu idoso ali e aí você fala, obviamente assistido com alguém na frente dele aqui assim, né? Então ele levanta. E aí você vê como ele levanta. Se ele consegue levantar direto, ótimo, maravilha. Com a musculatura toda tensa, bonitinho, ótimo. Se ele apoiou, você já vê que já tem uma fraqueza muscular. Entendeu? Se ele inclinou muito para frente e teve que apoiar com você já vê que tem um decréscimo muito grande ali. E aí você vai ali, você vai fazendo as estruturas. Que aí você tem vários testes. Você tem senta-levanta, você tem o do 3 metros, que ele é obrigado a levantar, ele faz uma caminhada, e aí você põe um ponto 3 metros à frente, ele tem que retornar e ele tem que sentar de novo. Ali você vê a marcha dele, se está boa, se não está... Né? Se ele tem, às vezes, um problema de artrose, tal, você vê se ele está puxando para um lado, para o outro, tal, mas aí é mais complexo. Né? Você vai, senta-levanta vai ser ótimo. O senta-levanta é a coisa mais simples. Então, se o cara levanta na boa, ou se ele apoia, ou se ele inclina muito para frente. São os 3 estágios. Isso, que aí você vê ali como é que tá. E aí, que normalmente ele tem dor, né? Então ele tem, às vezes ele não consegue, que ele tem uma dor no joelho, tem uma artrose ali no joelho, tem uma condromalácia, tem alguma coisa no joelho ou no tornozelo. Então você tem que analisar isso também. Porque é importante isso também, a coisa da mobilidade do idoso. Que aos poucos você vai trabalhando, porque às vezes você vai mandar o cara fazer, ele nunca fez, meu pai mesmo. Meu pai, apesar de tudo, tá ótimo, maravilhoso e tal, mas ele tem muita dificuldade em fazer atividade física. Né? Ele é impressionante. Ele é um caso ele é um caso fora da... Ele faz tudo que não é para fazer, ele faz, né? E aí, quando ele tá aqui, a gente fala, pô, rapaz, vamos fazer atividade física. Mas você vê, tipo assim, eu botei ele no chão para mostrar para ele que ele precisa fazer atividade. Eu falei, deita aí, pai. Aí para deitar já foi difícil. Aí eu me afastei, não foi maldade, mas para mostrar para ele se conscientizar. Aí eu me afastei e falei, agora levanta. Porra, bicho, para ele levantar, cara, para ele foi um sacrifício, cara. Que aí ele virava para um lado, aí apoiava a mão, aí botava o pé, não sei o que. Ele tá assim, né? Tá pele e o músculozinho perdeu muita massa muscular. Pai, vamos fazer, tal, alguma coisa. Ah, não, depois eu faço, não sei o que. Você vê, quando ele anda, ele se sente muito bem. Só uma caminhada para ele já é legal, né? Ele anda, ele fala, pô, ele tava com umas dores nas costas, eu falei, pai, dá uma caminhadinha, então, vamos caminhar junto aqui, 20 minutos. 20 não, foram 10 minutos. Daí, ele andou, falou, pô, melhorou minha dor nas costas, não sei o que. Mas por que melhorou? Porque você ativou um monte de musculatura que estava ali inerte, fica sentado o tempo todo, outra coisa. Você tende a ter uma cifose muito grande. O idoso tende a fazer isso aqui, né? Para frente, e como a musculatura fica fraca, ele vai para trás. Então ele faz isso. Né? Ele começa a andar. Encolhe, né? Ele vai encolhendo, né? Que aí a musculatura vai inclinando assim. Aí você tem que fazer exercícios musculares para você trabalhar novamente essa musculatura que está ali em déficit, né, cara? Que aí você vai desenvolvendo isso. Mas é muito legal. Isso vai ser muito gratificante. Eu queria fazer... o resultado é muito visível, Não, é muito visível. Eu queria fazer um livro, você é bom nisso, né? Sobre essas histórias desses idosos para servir de estímulo para outros idosos fazerem também. E nunca é tarde, tá, Vanca? Se você pensar, eu já estou com 80 anos. Minha mãe está com 86. Minha mãe está com... não, ela tem 10 anos, meu pai 93, 83, 84, fez 84 anos. Você vê, ela veio para cá, quando ela vem para cá, ela fica lá sozinha e tal. Não faz atividade, tem dificuldade, porque realmente é difícil. O cara sair para fazer as coisas é difícil.
Quando ela vem para cá, ela ficou um mês aqui, cara, eu fotografei e filmei ela, antes e depois, que aí eu descia 2 vezes por semana, descia, fazia atividade com ela na água, tomava sol, né, na piscina, então ela fazia hidroginástica na piscina, depois fazia trabalhos musculares com ela, depois fazia trabalho aeróbico com ela, tal. Cara, ela saiu, e o meu trabalho dentro da musculação, eu faço trabalho cognitivo também, então eu estou treinando com ela, aí eu ponho, quanto é 4 vezes 4? Não sei o quê, me dá ali, ó, tem um cálculo ali, faz aquele cálculo ali, ela tá malhando aqui, ela olha, não sei o quê, não sei o quê, tá estimulando o cérebro dela também. Pega 2 coisas ao mesmo tempo aqui, faz 3 ações ao mesmo tempo, não sei o quê, para ir estimulando o cognitivo também. Legal. Né? Ela saiu outra pessoa. Então você vê, um estímulo de 30 dias já deu uma diferença danada para ela. Aí voltou para lá. Aí eu fui agora, mãe, vou mandar aqui, vamos já fazer. Já caiu, né? Já caiu. Porque Porque você tem que estar o tempo inteiro, não pode parar. Tipo assim, a atividade, no modo geral, é assim, né? Você não pode parar porque você vai decrescendo, você tem que estar estimulando o tempo inteiro. A gente tem que ir caminhando para o final, mas eu queria fazer uma pergunta, um ponto que você comentou aí, que você falou, acho que os indianos e tal, que eles começam aí no geriatra. Não, os orientais. No geriatra bem tem a idade, acho que com 15, 14 anos já começa a procurar. Então, isso é um ponto interessante, né? Porque a gente só pensa, primeiro que acho que há uma cultura de, cara, eu vou geriatra, então eu sou idoso, sou velho. Sou velho. Então o jovem, digamos, ele não quer ser velho. Sim. Não quer ser idoso, né? Então, assim, mas a gente tem que ir, eu que estou beirando aí, estou mais por 50, né? Então, a gente tem que começar a cuidar da terceira idade, né, ou da terceira fase da nossa vida, quando a gente ainda é jovem. Né? Exatamente. E isso é um problema para as pessoas terem essa consciência de ter... Que vai chegar... O meu pai sempre fala isso, né? Cara, uma hora a conta chega. A conta chega. Uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega. E é isso, né? Você não pratica exercício físico durante a juventude, você está ferrado, né? Você não pratica quando você é criança, você é prejudicado na vida adulta. Se você não pratica na adulta, você é prejudicado quando você é idoso, né? Então tem que praticar exercício físico. E essa pesquisa já foi legal porque eles conversaram com os milênios, o que eles queriam, né? Qual era o objetivo deles para frente. 80% queriam ser ricos. E desses 80%, 50% queriam ser famosos. E ninguém pensava no outro lado, né? Então, a nossa sociedade tem que parar, dar uma desacelerada e começar a analisar um pouco isso, né? Onde nós vamos chegar, né? Como é que a gente vai trabalhar? Ninguém está dizendo que você ter dinheiro não é bom, não é isso, né? Sim. Mas, assim, a gente tem que trabalhar ao homeostase, o estado de equilíbrio da situação, né? Então, sim, eu posso ter uma profissão, eu posso ganhar meu dinheiro, eu posso ser que tal, mas eu tenho que ver o outro lado também. Eu dou aula também para empresários e eu vejo muito isso. Eles trabalharam, tipo assim, eu tenho 2 caras que são donos de empresas grandes hoje, de bilhões. E aí, o que acontece hoje? Eles começaram a vida inteira nessa coisa do eu vou criar patrimônio, vou performar, vou não sei o quê, e hoje me procuraram porque hoje estão com problema já na área de saúde. Novos, estão com 45, 46 anos, aquela coisa que o pai falou, uma hora a conta chega. E eles não pensaram nisso. E já a abordagem dele para os filhos já está sendo diferente. Ele está dando a educação que tem que dar, está dando a coisa tem que trabalhar, tem que correr atrás, tem que buscar, tem que performar, não sei o que tal, mas você não pode deixar de fazer a outra parte, que é a parte da espiritualidade, que é a parte da atividade física, que é a parte... Então é o equilíbrio, né? O que a gente vê muito nessa escola que eu dei aula, você vê muito isso, crianças ansiosas procurando performar o tempo inteiro, porque a cobrança já vem dos pais que querem que performance, e tal. E a atividade, a parte espiritual, a outra parte fica já aquém. Então, os meninos com 14, teve casos lá, de meninos com 14, 15 anos, com crise de ansiedade. Pô, você fala, 14, 15 anos teve crise de... Pô, 14, 15 anos a gente tava brincando, né, bicho? Pô, tava na rua. Porra, crise de ansiedade, porque é um volume de coisa, você tem que performar, você tem que ser bom no esporte, você tem que ser bom na música, você tem que ser bom no inglês, você tem que ser bom no colégio, você tem que ser bom em tudo, cara, sabe? Pô, não, vamos botar uma coisa... Isso aí o Carlinhos deve falar bem com você. Vamos fazer uma coisa mais lúdica aqui, vamos brincar, né? Vamos... Que isso não está acontecendo, então a gente tem que ver muito isso. Esse ponto é importante. O outro ponto que é importante, a sociedade tem que começar a se preocupar, porque em 2050, se não me falha a memória, o Brasil vai ser o 6º país com o maior número de idosos do mundo, em 2050. Então a gente tem que começar a ver isso, políticas públicas, como a gente vai fazer isso, entendeu? E a gente já vê, eu que viajo muito, já vê a fila de prioridades no aeroporto. Cara, não é mais 60, agora é 80, né, cara? Não, a fila é gigante, é muito maior do que a fila de quem não é prioritário.
Se não me falha a memória, em 2060, acho que o número de idosos vai passar o número de jovens. Você vê que o nosso índice de natalidade está caindo cada vez que passa. O Brasil mesmo acho que já está a 1,90 e pouco, tinha que ser 2,1 para equilibrar, então ele já está abaixo. Acho que o único país que, tirando país como a Índia, né, tal, desenvolvido, acho que é os Estados Unidos, que está com uma taxa de natalidade mais alta. Ele está baixo, mas é porque ele tem muita imigração. Muita migração, Que aí... Então isso a gente tem que começar a ver. E no dia a dia também, outra coisa que é importante para o idoso, já vai arrumando, não fica com vergonha de formatar a sua casa já adaptada para você. Porque isso o idoso tem muita vergonha, né? Você fala assim, não, coloca uma barra no chuveiro, coloca uma barra no vaso. Não vou, porque o cara vai achar o quê de mim? Não, você tem que ter aquelas barrinhas metálicas na frente do vaso, no chuveiro você tem que ter um local para ele sentar assim, porque às vezes, a maioria das quedas também é em chuveiro. À noite, isso acontece direto, quedas são constantes. O idoso, como tem uma bexiga muito, muito ativa, ele acorda à noite para ir ao banheiro. E normalmente ele faz o quê? Não tem iluminação, tá escuro, ele está com um chinelo que escorrega e ele normalmente... Todo idoso tem isso. Você começa a analisar. Do lado da cama tem um carpetezinho que não é antiderrapante, ele derrapa. Então, normalmente, ele acorda, ele é derrapante, ele pisa no negócio, cai. E aí ele cai ali. E normalmente as fraturas vêm em fêmur, vêm no punho e vêm no cotovelo. Que demora para você consolidar para caramba. Então, tem que ter do lado da cama dele alguma coisa que ele bata assim, então ilumine aquela área dele. Então, os tipos de sapato que ele tem que usar, o banheiro tem que estar adaptado, o vaso tem que estar adaptado, escada, tirando tudo da escada, fios. Então, tudo isso é muito importante para que a gente não tenha o problema da queda no idoso. Cara, muito legal. Bom, infelizmente, estamos chegando no final, cara, mas foi muito bom. Muito bom que você gostou. Muito eu fiquei nervoso pra caramba. Eu fico ansioso. Eu fiquei ansioso. Cara, mas a gente não combinou e você falou que o nome do canal é Método Reequilíbrio, que a gente fala justamente da necessidade de alcançar o equilíbrio. Sim. Entendeu? Então não é perder a performance, a gente tem que continuar tendo nossas ambições, né? Sei lá, ter carro, ganhar dinheiro, viajar. Isso é saudável. O problema é ficar numa obsessão. Sim. Então, transformar uma ambição em uma obsessão, que é o que a cultura, como você comentou, a sociedade, ela acaba pregando isso. Quando a gente olha na internet lá, tá falando que você tem que se tornar milionário antes dos 30 anos, 20 anos. Sim. Você tem que passar férias agora, final do ano, né? Então, você tem que passar férias em Cancún, tem que passar férias nos Estados Unidos. E, pô, aí você se compara, é horrível, né? Não, então, então, essa busca de performance. Por outro, então, a minha ideia com o livro, com o canal, é justamente disseminar essa cultura de, cara, legal você ter essa obsessão, mas transforma essa obsessão em ambição. Sim. Primeira coisa, então, eu quero isso, mas eu tenho que também cuidar da saúde mental e espiritual também. E o que é importante, Banks, você vê as fases da vida, né? Então, você tem a fase que você tem que preparar a terra, a fase que você planta, a fase que você colhe e a fase que você aproveita. Então, isso é muito importante. Essas fases são importantes. Não adianta você, com 60, querer trabalhar 500 horas por dia, não dormir, não ter família, não sei o que. É praticamente impossível. Você vai ter algum problema lá na frente, entendeu? Então, eu acho que a natureza é perfeita. Ela faz exatamente como a gente tem que ser, entendeu? Ela vai desenvolvendo e tal. E a mudança, né? Então, a gente tem que ter essa capacidade de se adaptar ao novo. Que isso é muito importante. Que a gente não tem, né? A gente vai achando... A gente quer, como você falou, ganhar dinheiro, não sei o que e tal. Igual, com o mesmo pensamento quando você tinha 30, 40. Não. Vou ganhar com 60, mas é diferente. Não é mais assim. É uma outra coisa. Eu vou pegar o tipo de inteligência que eu adquiri, que é a experiência nesse período todo, e vou tentar fazer um outro tipo de coisa. Isso que você está fazendo aqui é diferente. Entendeu? Vou fazer um podcast, vou fazer um livro e tal. Você está seguindo a linha correta. Você fez lá atrás a sua inteligência fluida, você pegou, e agora você está o quê? Cristalizado dentro dessa inteligência sua, você está mudando o que você começou lá. Você está mudando a sua área, né? Você está começando a mudar ela, e isso vai trazer benefícios para você, sim, óbvio, maravilha. Você vai continuar ganhando seu dinheiro e tudo, mas de uma forma diferente. Né? E você aceitar isso é muito importante. Não lutar contra isso é fundamental. Mas se eu pudesse deixar alguma coisa, faça boas relações de amizade, boas relações com seus companheiros, isso é fundamental. E pratique uma atividade, sim, que isso faz parte do todo o contexto. E procure ajuda, né? Que é um negócio que eu sempre falo também. Procure ajuda. Especializada. Então, exatamente. Eu estava conversando com meu pai, poxa, eu devia ter começado com esse negócio com o Marcelo antes e tal, não sei o quê. Eu falei, pois é, pai, mas não adianta se arrepender. O importante é que agora você começou, né? Aí ele falou, mas
é caro e tal. Eu falei, mas você pode pagar, pai. Isso, você consegue, Entendeu? exatamente. Você vai pagar, assim, para mim, eu acho que se você eventualmente cortar isso, cara, você vai. O tanto que você melhorou, eu falei isso, eu acho que você melhorou mais de 10 anos. Mas assim, você rejuvenesceu mais de 10 anos. E não tem nada, eu acho, que você possa fazer que vai te rejuvenescer tanto, deixar tão bem quanto a atividade física. E o legal que eu aprendi muito com seu pai é isso, a troca, cara. Porque não é só a atividade em si. Ele tem uma experiência incrível. Você sabe disso, você é filho dele. Né? Você sabe disso. Ele tem uma experiência incrível. E ele tem que passar isso, sim. Isso é importante. E quando a gente está ali conversando, é muito legal, porque, pô, ele me fala coisas sobre o exército, sobre não sei o que, tal, ele mostra, ele explica como é que funciona, tal. Pô, isso, e eu me interesso verdadeiramente, e ele gosta disso, né? E eu me interesso mesmo, eu falo, não, pô, me explica isso aqui, não sei o que, tal. Aí eu até brinco, hoje a lição é sobre o que hoje? Que aí é uma troca. Quer transmitir o que ele... E ele tem muita coisa. Se ele gosta de alguém, ele quer tentar facilitar a vida do jovem. Exatamente. É isso que ele quer passar. Ele fala, pô, cara, eu já passei, você não precisa passar pelo que eu passei, as dificuldades, né? Eu tô aqui com a minha experiência para te mostrar que, pô, essa parte aqui você não precisa passar por isso aqui, você pode dar a volta por aqui e tal. Mas a gente, né, sempre, não, eu quero passar, porque comigo vai ser diferente. Não vai, cara, não vai ser igual. Bom, obrigado, é isso, cara. Obrigado, foi excelente papo. Obrigado. Muito bom. Obrigado, meu. Pessoal, é isso. Se vocês gostaram desse conteúdo, compartilha quem você acha que vai gostar, dá o like, se inscreva no canal, até para a gente poder entender, para o algoritmo entender que a gente está fazendo um bom conteúdo e a gente continuar produzindo material como esse. E é isso. Vamos juntos alcançar o reequilíbrio. Vem comigo.